Olá, queridos, a paz do Eterno, que o Eterno nos abençoe em nome de Yeshua. Estou aqui para responder aqui umas perguntas bem rápido do Atalaia de Al. Ele me fez algumas perguntas e eu vou tentar ser bem rápido. Ele me perguntou por que os rabinos de Israel pronunciam Al ao ler Yud, Re, Vav nos nomes dos profetas com povo e primeiro-ministro. Tá? Primeiramente, os rabinos não pronunciam o nome do Eterno, mas parte do nome do Eterno porque eles seguem uma lei oral, uma halahá antiga, que não deve pronunciar o nome do Eterno. Essa lei vem lá da Babilônia, irmãos, uma lei muito antiga. Inclusive, filhos de judeus ortodoxos não sabem o nome do Eterno, exceto no Bar Mitzvah e quando fazem um juramento. Eles não podem pronunciar o nome do Eterno. E falar o nome do Eterno completamente só era permitido no Yom Kippur, onde o Kohen Gadol era o único que podia pronunciar o nome do Eterno quando citava a bênção araônica de Números 6:26. Tá bom? Então, ninguém em Israel tem um nome completo. O único nome na Bíblia que eu pesquisei, tá? Na minha pesquisa, que tem o tetragrama completo é Yehudá, que tem o nome do Eterno completo, Yud, Re, Vav, Re, e mais o Dalit. Tá? E em outras palavras, no nível Sod, Yehudá significa porta de Arro, porta de Yahua. Bom, então não procede isso. Como Ai não tem som de A, se por exemplo Yeshai Yawa, Yasha Yau, tá? Isaías e Elisha, Eliseu, essa letra possui som de A. Essa letra não possui som de A se tu pesquisar no hebraico antigo. É uma pronúncia cultural, irmãos. As palavras que terminam com A terminam com Re. Por exemplo, ele citou aqui umas perguntas sobre o nome do Isaías. Isaías tem duas formas de terminação, com o Vav e com o Re. Né? Existe a pronúncia Yeshayahu, existe a pronúncia Yeshayah. Tá? É fato que Yeshayahu procede do Strong 3467 Yasha. Só que na sua pronúncia não é Yasha, é Yesha. Yesha, Yah ou Yeshayahu, tá bom? Que significa Yahua salvou, tá bom? O nome Josué procede de dois nomes. Josué Yehoshua procede da raiz 3467 Yasha e do nome do Eterno também, tá bom? Se fizer uma pesquisa na sua Bíblia, você vai encontrar o nome do Josué em exemplo, Êxodo 17:9, o nome de Yeshayahu, ou do Josué, né? Yehoshua. Yehoshua procede do Strong 3068. Yeshayahu procede do Strong 3467 e da abreviação do nome do Eterno. Tá? Já o nome Josué procede do 3068, que é o nome do Eterno completo, e o Strong 3467, que é Yasha. Então, no nome de Josué tem a raiz Yasha, no nome de Josué tem Yasha também, tá? Por isso que é Yesha Yahu ou Yeshayah, tá? Então ali, só que no nome de Isaías, a pronúncia Yeshayah tem só a abreviação Yud Re. Já no nome Yeshayahu tem Yud Re Vav no final. Então tem o Yasha mais Yah, Yah, tá bom? Yah. Porque o Yud Re Vav tem o som de Yahu, não Yau, tá bom? Equívoco daqueles que falam que Yud Re Vav tem som de Yau. Não tem, porque o Re não é mudo, é gutural. E a letra Ain, ela não é o A, ela é gutural também. Eles falam A, já tá de forma, não é a mesma pronúncia do hebraico antigo. Lembrando que o hebraico de hoje é o hebraico moderno, que já tem alterações gramaticais nas próprias formas de escrita. O nome Davi da Bíblia
ele é diferente do Davi do hebraico moderno, tá bom? Foi se alterando muita coisa. E as perguntas que ele está fazendo aqui, eu já respondi. Então, o fato de alguns nomes ter Yasha, não quer dizer que o nome de Yeshua é Yasha, apesar que a raiz do nome Yeshua é Yasha, Yud, Shin, Ain. Tá faltando o Vav. Tá bom? A escritura informa que o nome do Eterno e não parte dele estará no nome do povo. Tá? Da mesma forma que eu posso dizer que Shemuel tem parte do nome do Eterno. Então, o que acontece? El, quando você fala El, você está se referindo ao Eterno. Quando você fala Adonai, você está se referindo ao Eterno. Quando você fala Shaddai, você está se referindo ao Eterno. Quando você fala Elion, você está se referindo ao Eterno. Tá bom? O nome do Eterno está ali no seu povo. Sim, mas não é completo o tetragrama. O único nome é Yehudá, não tem como discutir isso escrituralmente falando. E ter abreviação no nome é justamente para não desrespeitar o quarto mandamento, que é não usar o nome do Eterno em vão. Então aqui tem parte do nome do Eterno. Existe uma controvérsia, existe muitos debates se o nome do Eterno é Yahuwah, Yahu ou Iá. Até existe professor que afirma que é Iá. Yod, Re. Só que nós temos que entender que na realidade essa pronúncia exata nós não temos pelos rabinos. São só conjecturas nossas. Eu falo que é Yahuwah pelas pesquisas que eu fiz no hebraico antigo, tá bom? Só que nas Bíblias, quando nós vemos o tetragrama completo. Como pode ser o nome do Eterno está nos profetas se só tem 3 das letras do nome do Eterno? Se o texto bíblico coloca como Yud Rei Vav Yud Rei Vav Rei, tá? Então nós vemos claramente que o nome do Eterno termina com Re, tá? Termina com Re, termina com som de A. Yahuwah, se você olhar a gramática hebraica e a forma de leitura, é a possibilidade mais clara, tá? E por que eu não concordo com Yahu? Yud, Rei, Vav, Yahu, tá? Yahu. Porque falta ainda um Re. Então, Yahuwah completaria aí essas 4 letras. Yahu já é uma abreviação. Veja que uma das possibilidades do nome de Isaías, a pronúncia é Yesha, Yahu. Yasha mais Yahu. Yud, Re, Vav. Existe a outra pronúncia que é Yesha, Yah, que aí já termina com o Re. Então, todo nome que termina com Re termina com som de A. Torá, Sará. Agora, por que estão na Bíblia? Quem tem que responder é vocês agora, né? Por que na Bíblia está 4 letras e vós outros estão pronunciando 3 letras? A explicação que eu tenho é que os judeus não colocavam o tetragrama completo justamente para não pecarem ao pronunciar totalmente. Então, tendo partes do nome do Eterno, já está fazendo referência ao Eterno. Na minha opinião, é uma forma de não pronunciar o nome do Eterno. E se fosse a pronúncia, fosse o Yud, Rei, Vav, nunca seria Ial, tá bom? Se fosse, seria Yahu ou Yahu, tá? Porque Yud, Rei, Vav tem um som de Yahu ou Yahu, tá bom? Ou Ierro, tá? Ierro também pode, porque o Yod, o som de E ou som de A. O Re é um som na garganta gutural leve. E o Vav tem um som de V, tem um som de O ou tem um som de U, tá bom? Yave, tá? Por isso que a Bíblia de Jerusalém coloca Yavé, mas aí eles colocam o Re no final com o som de E, algo que a regra no paleo hebraico não é a mais certa, na minha opinião. Então, mesmo que vocês estivessem certos que
que o trigrama é o nome do Eterno, coisa que é claro que não é, porque na Bíblia inteira está as 4 letras, nós vemos que é um equívoco na pronúncia de vocês falando Ial. Por que vocês falam Ial? Não há motivos, vocês simplesmente não estão pronunciando o Re na garganta. Vocês simplesmente colocaram o H como mudo, algo que não pode ser feito na regra, tá bom? Ial, então, não existe porque a letra Re, tá? Não tem som só de A. Vem com A, mas com som na garganta. Yahuar, tá? Yahuar, Yahuar. Esse é a pronúncia. Agora, estão colocando como H fosse mudo, da mesma forma que os tradutores, quando traduziram o nome Jeová equivocadamente, porque o J não existe e eles removeram a letra H simplesmente porque na nossa língua o H é mudo. Só que no hebraico o Re não é mudo. Então as respostas que eu estou dando aqui são claras. É evidente que Asha é uma raiz que está no nome de Isaías, só que no nome de Yeshua a arqueologia já provou que é Yud Shin Vav Ayin. Isso está em achados, irmãos, arqueológicos, o nome de Yeshua, que era um nome popular, né? Como o nome José é um nome comum, Maria. O nome de Yeshua, Barrabás, era Yeshua também. Em algumas Bíblias, você vai ver nome Jesus, até mesmo no Novo Testamento, de pessoas que se chamavam Jesus. Na realidade, no aramaico é Yeshua. Por quê? Era um nome comum. Então, nos achados arqueológicos, ninguém nunca achou Yahusha. Ninguém nunca achou. Ah, mas tentaram ocultar. Mas Yeshua vivia num tempo que esse era o nome. E que o anjo, então, deu o nome para Miriam, né? E esse era o nome. Se fosse Yahusha, ele seria falado Yahusha, e nos textos estaria Yud Shin Ayin. Não estaria Yud Shin Vav Ayin, tá? Inclusive, no nome de Yeshua tem Yod e o Vav do nome do Eterno, tá bom? Visto que o Yeshua é um nome abreviado de Yehoshua, tá? Se vocês defendem o Yud Rei Vav como o nome do Eterno, então o nome Yehoshua seria o nome correto? Não seria? Porque nós temos aí um Yod, um Rei, um Vav, um Shin e um Ayin. Então, seria o nome certo. Se vocês seguirem essa linha de 3 letras, vocês teriam que defender Yehoshua e não Yahusha. Tá? Porque Yerro, tá? Tem o trigrama. Yud, Rei, Vav. Tá bom? Esse é o nome dado na Bíblia hebraica, no paleo-hebraico. Esse é o nome Yehoshua, não tem como mudar. De Yehoshua, o nome é abreviado para Yeshua, que com certeza vem da raiz Yasha, né? Mas isso não existe nenhum Yahusha e não existe nenhum Yahweh. Eu não vi em nenhum hebraico, em nenhum professor de hebraico, em nenhum especialista, estou falando de especialista, pessoa que pesquisa, tem achados arqueológicos, ninguém falando Yahweh. Eu já vi pessoas falando Yahweh, sim, Yahweh, como o Jeff Abener, que é um especialista no paleo-hebraico, ele fala Yahweh, ele não fala, é a primeira referência do nome do Eterno na Bíblia é Judá, não tem como fugir disso, tá bom? E o tetragrama foi colocado lá no texto. Se o tetragrama deveria ser o trigrama, por que está o tetragrama na Bíblia? Agora, os nomes possuem trigrama por quê? Justamente porque a única resposta que eu tenho é essa. Não querem pronunciar o nome completo do Eterno por reverência a ele, mas em Yom Kippur era pronunciado o nome completo. Parte do nome dele era colocado no nome dos filhos de Israel. E se exatamente os filhos de Israel têm algum nome completo do Eterno, não seria nunca Yal e nunca seria Yahusha. Seria Yahu ou Yerro. Yerro
ou Yahu, tá? Ou Yahu. Não existe nenhum Yal ou Yasha, tá bom? Yasha, como o nome do Messias, não existe. E para vocês provarem, você tem que ir contra a arqueologia, documentários feitos sobre este assunto. Então eu não vou falar mais sobre esse assunto está resolvido no Paleo-Hebraico, no hebraico mais antigo. Aí teve alguém que comentou que eu estudo o hebraico blasfemado, mas veja só, a Bíblia foi escrita por judeus. Você quer que eu estudo com quem? Com os gregos? Para mim, se a Bíblia for o hebraico que está aqui, que eu estudo, tá? Que eu estudo, o hebraico que eu estudo, vou mostrar para vocês, tá? O hebraico. Se eu estudo o hebraico, eu tenho que estudar de quem é a língua. Por que eu vou estudar com romanos? Tem que estudar da onde vem a língua, que é os judeus. Inclusive, o hebraico bíblico não tem sinais maçoréticos, tá bom? E como se pronunciava? Se eu não estudasse com o povo de Israel, eu nunca saberia. Então, não adianta eu querer aprender uma língua que eu não sei, eu tenho que aprender com quem? De quem conhece a língua. Então, não tem como fugir dessa regra. Você quer aprender português, você tem que aprender com quem sabe português. Você vai aprender hebraico com quem não sabe hebraico. Como que eu vou aprender hebraico com quem sabe grego? Não tem sentido. Então não adianta falar de um hebraico blasfemado se os judeus não falam que é blasfemado. Nenhum deles falam isso. Nenhum deles. É uma língua Lashon Kadosh. Uma língua santa. Apesar que falhas existem em todos os lugares, né? Inclusive o Eterno diz para Jeremias, isso eu concordo, que na pena dos escribas havia falsidade ou mentira. Mas isso não trata exatamente de todo o hebraico. Alguma coisa eles podem ter alterado, como alteraram o nome do Eterno no sentido da pronúncia, que ninguém hoje se divulga. Por isso que se a gente quer saber alguma pronúncia, a gente tem que ir num hebraico mais antigo e buscar um especialista nisso. Eu não posso aprender. Vou dar um exemplo. Você se consultaria com um médico que não estudou? Eu duvido. Então por que você estuda hebraico com quem não estudou hebraico? Então é complicado. Há muitas pessoas que defendem nomes não estudaram hebraico com quem conhece hebraico. Então não posso aí... se alguém quer discutir sobre o assunto, tem que estudar sobre o assunto. Foi citado aí um dicionário que algum irmão usou. Irmãos, Yasha está no dicionário Strong. Eu não preciso de outro dicionário. No Strong está lá, raiz do nome Yeshua, raiz do nome, no nome Isaías tem Yasha. Ninguém está falando que não tem. Agora, a pronúncia do nome que foi dada ao Messias não foi Yahusha, foi Yeshua. É um nome popular, irmãos. Tá bom? Agora, se eu dizer que a Bíblia toda o hebraico todo está corrompido, como você vai provar isso aí? Você esteve lá em Israel, você procurou os manuscritos, você conhece a arqueologia de trás para ver. Nenhum arqueólogo fala isso. Nenhum. Houve alterações que o próprio Eterno levantou Jeremias para dizer. Houve sim, mas nada que tocasse nos mandamentos ou na própria interpretação. Há mudança, sim, porque do paleo-hebraico mudou para uma outra letra, a imagem, né? Isso foi uma evolução do hebraico, como que acontece em qualquer língua. No português se falava céus com O, não céu com U. É uma evolução gramatical. Há algumas coisas que os judeus fizeram, mas não nessa questão do nome de Yeshua, porque já é um nome de 2000 anos atrás, não da época de Jeremias. Então, se a alteração foi feita, Yeshua então viveu essa alteração. Porque esse é o nome que ele recebeu. Então, se ele recebeu um nome alterado, é esse o nome que ele recebeu. Porque a alteração, se houve alguma alteração na Bíblia, no hebraico, foi na época de Jeremias já em diante. Então, na época de Yeshua, os nomes que foram dados, até mesmo de Filipe, é Filipos. Não tem como correr. Está escrito lá, vem do grego. Então, não tem como mudar isso. O nome de Yeshua, não só ele tinha esse nome, Barrabás tinha esse nome, tinha uma série de pessoas que tinham o nome Yeshua. Isso a arqueologia prova isso. Então não tem como rasgar a arqueologia, a história
do povo de Israel, sendo que foram eles que sabem sobre essa questão, tá bom? Então se aprofunde. Então os rabinos não pronunciam o nome do Eterno, nem o Netanyahu. Netanyahu tem parte do nome do Eterno justamente para não pronunciar o nome do Eterno em vão. Isso é regra, tá bom, irmão? Se você vê um judeu falando sobre o nome do Eterno, eles não pronunciam, eu já falei, nem Deus com E. Eles nem pronunciam o D sem o E. E Elohim, eles falam Elohim. Só para você ter uma ideia de como eles tratam essa questão dos nomes, tá? Até nomes que não são reais, fatos, eles respeitam. Os judeus você não vê vendo eles fazendo piada com o nome do Eterno. Quem faz isso é evangélico. Você vê aí pessoas brincando com o nome do Senhor. Imagine se eles soubessem a pronúncia do nome do Eterno. Tem hoje humoristas fazendo humor com o nome, né? Às vezes com os títulos que não eram reais, mas que correspondem quando nós oramos. Deus não te responde que você falava Deus e Senhor. Eu não gosto de usar o termo Deus, mas quando eu falo, às vezes, né, pelo costume, ele não me responde? Ele me responde, então tem que ter reverência pelos títulos também. Não só pelo nome em si. O nome trata do caráter dele. Então, se eu falo El, estou falando do Eterno. Se eu estou falando Yahweh, estou falando do Eterno. Se eu estou falando Shaddai, até nomes como Criador, Soberano, Onipotente, Onisciente, eu tenho que ter reverência a isso porque faz referência ao caráter. Porque por detrás do nome existe o caráter. Não é só a pronúncia que está em jogo. Não é só a pronúncia que é importante. E sim o caráter do Eterno que está no nome, nele, tá? O Eterno não pode ser definido por um nome só. Por isso que Yahweh significa aquele que é ilimitado, na minha opinião. Traz essa ideia de serei o que serei, é o quê? Ele é o que ele quiser ser. Então ele é ilimitado. Um nome só não pode defini-lo, mas os títulos que são dados a ele. Por isso que Samuel com El é com El, Daniel é com L, porque faz referência à conotação ao Eterno, e por detrás disso tem a conotação do caráter de Deus. Então tem que respeitar as pronúncias que foram dadas a ele. Ainda que seja Yahweh, ainda que seja Yah, tá? Temos que respeitar todas as pronúncias que nós encontrarmos sobre o Eterno, porque sabemos do caráter do Eterno. Então, eu não vi ainda na arqueologia, se existisse Yahweh, eu respeitaria como nome. Respeito os seguidores de Al, mas eu não encontrei isso na Bíblia. Então não desrespeito esse nome, né? Porque tenho que respeitar a opinião diferente dos irmãos, tá bom? Mas essa é a minha opinião sobre este assunto, tá bem? Um abraço a todos vocês, que o Eterno os abençoe e que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Mashiach, Yeshua. Ele está vivo.